Vamos lá. Números, capítulo 13 e versículo de número 30. Lembrando desse versículo, eu quero falar para os irmãos de algo muito extraordinário. Hoje é dia 30, algo extraordinário, né? Amanhã é 31. E por muito e muito tempo, o Brasil tem o desejo de se tornar um país americano. E então tudo que acontece na América, o brasileiro traz e ele importa, né? E ele começa a colocar na sua vida de uma forma ampla. E uma das coisas que foi importada foi o Halloween. Então, dia 31 de outubro, até o ano passado, se comemorava no Brasil o Halloween. E esse ano, por graça, por bênção, por misericórdia de Deus, foi estabelecida uma lei que no dia 31 de outubro é o dia do evangélico. Já foi sancionado, então no Brasil, irmãos, já não se comemora mais o Halloween. Amanhã é o dia do evangélico. Olha que coisa abençoada. Deus é bom demais, né? Então, foi abolido essa importação. Então, por favor, os irmãos que ainda não sabiam dessa grande notícia, quando alguém disser, olha, amanhã comemora Halloween, você fala, não, você está no Brasil, Halloween é na América, no Brasil é o dia dos evangélicos. Então, amanhã vamos orar, vamos agradecer a Deus, que para nós é um grande privilégio, é uma bênção nós sermos um país onde no dia das bruxas nós comemoramos o dia do evangélico. Deus é bom, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, então não abra mão, amanhã é o dia dos evangélicos, vamos orar para que na América também eles possam comemorar isso, quem sabe no próximo ano, né? Deus é poderoso, aleluia. Números capítulo 13, versículo de número 30, diz assim a palavra do Senhor: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de mais um dia estar na tua casa, poder adorar o teu nome e ouvir a tua voz. Estamos diante da tua palavra, Deus, e sabemos que ela é poderosa para trazer alegria ao nosso coração, para nos moldar, para trabalhar, ó Deus, no nosso ser, trabalhar na nossa vida, nos dá, Senhor, um caráter digno e reto perante o Senhor. Então nos ajuda, Pai, a entender, ó Deus, o propósito e o privilégio, Pai, que nós temos de constantemente nos reunirmos na tua casa. Que o Senhor possa nos abençoar e que nada venha roubar a alegria de estar na tua presença. Fala com cada um de nós e nos abençoa, Senhor, de uma forma ampla e plena nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Algumas coisas são muito interessantes quando nós olhamos para esse versículo em específico. Quando nós olhamos para os dias atuais, nós conseguimos contemplar, por infelicidade, um grande número de pessoas desanimadas, desiludidas, oprimidas, deprimidas, pessoas que não conseguem encontrar esperança, não conseguem encontrar uma força para continuar a viver, para vencer, para conquistar, para andar de cabeça erguida, para poder realmente receber tudo aquilo que a palavra já tem prometido. E quando nós chegamos diante desse texto, e nós vamos falar um pouco a respeito desse texto que se encontra em Números, nós vemos um homem se levantando e animando o povo, porque a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é ele perder a razão, perder a fé ou desanimar de alcançar aquilo que Deus já prometeu para ele. Em Deus, eu e você temos muitas promessas,
Mas diante das adversidades, diante das dificuldades, diante das incertezas, nós precisamos continuar confiando. Até quando a própria razão vai contra aquilo que nós acreditamos. Ainda hoje eu conversava com a minha filha e nós estávamos falando a respeito do homem de uma maneira um pouco diferente, né? Ela está concluindo psicologia e nós estávamos falando de como tratar o homem na psicologia. E aí eu fiquei pensando bastante a respeito disso e eu falei um pouco da questão ministerial com a psicologia. E eu disse, olha, a psicologia, ela não trata a dificuldade, não é isso? Ela trata o indivíduo. Porque, na verdade, o que importa é o indivíduo, o que importa é a pessoa. Não são as coisas que acontecem ao redor da pessoa que são relevantes, mas é a pessoa que está no meio das adversidades e dificuldades. Deus, ministerialmente, ele trata não o indivíduo da mesma maneira que secularmente nós vemos, mas trata a alma. O que importa é o que está por trás dos problemas, das dificuldades. O que importa é a pessoa, que um dia Jesus morreu na cruz e pagou um preço muito alto por ela, por aquela alma. Então, quando nós vemos uma situação adversa, é importante que nós possamos olhar por trás daquela adversidade, por trás daquela situação complicada, existe um ser humano, existe uma alma preciosa, que tem um valor agregado imensurável, que é o sangue de Cristo. E isso é importante nós termos em mente, porque nesse mundo, nessa escola, nós estamos num constante aprendizado. Então nós precisamos entender que não é a pessoa, a nossa luta nunca deve ser contra a carne, a nossa luta nunca deve ser contra o sangue, mas a nossa luta é espiritual, porque por trás daquela pessoa que às vezes nós olhamos e não encontramos possibilidade de mudança, há uma alma preciosa, que um dia Jesus, na cruz do Calvário, morreu por ela também. Então nós precisamos ter isso na nossa mente, de forma bem ampla. E para que nós possamos entender isso, é necessário nós aprendermos a confiar. É necessário nós aprendermos a olhar as coisas de uma maneira diferente. Então eu dei para essa mensagem um tema, talvez bem propício, 2 visões e 2 destinos. Tudo depende da maneira que nós olhamos as coisas. Tudo depende da maneira que nós conseguimos enxergar as coisas. Esse texto, ele relata a história de homens, 12 homens, que foram espiar uma terra, que foram em busca de uma terra que já por direito, já de certa forma era garantido que seria deles. Veja comigo no versículo 1, o texto fala de uma promessa. Versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés. Deus disse a Moisés, versículo 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então Deus estava falando de uma promessa. Deus estava falando a Moisés: olha, Moisés, é do meu agrado, eu desejo. Eles não foram até Deus pedindo: olha Deus, dá uma terra, eu quero uma terra, eu preciso de uma terra. Não, Deus já havia proposto, Deus já havia dito que ia entregar, que ia dar a esses homens uma terra. E essa terra era uma terra boa. Era boa por quê? Porque Deus desejava entregar a eles. E tudo que Deus deseja para nós é bom. Deus é perfeito. Deus jamais vai entregar para nós algo que venha interferir ou nos prejudicar na nossa vida cristã. Tudo que Deus coloca diante de nós é bom. Então Deus desejava dar a terra a ele. Mas uma coisa interessante é que Deus jamais,
De maneira nenhuma Deus vai permitir ou vai trazer confusão naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Por isso eu sempre digo que o maior parâmetro para tomar decisão é a paz. Sempre que nós formos tomar uma decisão, simples ou complexa, nós precisamos ter paz no coração para tomar a decisão certa. Se houver qualquer dúvida, se houver qualquer sentimento de que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não é o momento, que não é a hora, que vai trazer dificuldade, a melhor coisa a se fazer é ficar quietinho, aguardar mais um pouquinho, porque Deus não opera no meio da confusão. Deus jamais vai trazer confusão. Tudo que Deus faz é perfeito, a perfeição está em Deus. Então o texto diz que Deus, que jamais traz confusão, Deus diz, olha, envia então homens que espiem a terra, enviam pessoas para que eles possam conhecer, para que eles possam saber aonde eles vão estar. Deus jamais enganaria o povo, Deus jamais faria algo com que aquele povo depois pudesse olhar e falar, Deus, o Senhor não falou que era dessa maneira, o Senhor não falou que ia ser desse jeito. Deus sempre revela aos seus antecipadamente. Deus nunca vai deixar de revelar para nós com antecedência aquilo que Ele vai fazer. É como a volta. Alguns já nem acreditam mais, mas nós que servimos a Deus, nós sabemos que o Senhor vai voltar, que o Senhor está às portas, que o Senhor em breve vai chegar. O mundo tenta dizer que não, o mundo tenta colocar na nossa cabeça que nós estamos enganados, mas a palavra de Deus nos garante que o Senhor muito em breve, Ele vai nos chamar e nós estaremos com Ele na eternidade. Nós iremos passar a eternidade com Ele. Então há uma promessa, e Deus cumpre as suas promessas. Nós precisamos somente estar atento. Uma outra coisa que nós vemos é que Deus, Ele faz algo em igualdade. O texto continua dizendo, olha, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Deus não mandou enviar aleatoriamente. Deus falou, olha, envie homens que sejam iguais, que cada um seja alguém em igualdade. Envie os príncipes, envie aqueles que pensam iguais, aqueles que têm um certo conhecimento, para que não haja nenhuma confusão, para que eles possam, todos eles ver e trazer o relatório daquilo que eles viram. Todos eram iguais. E o texto continua dizendo, olha, enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel, eram homens que tinham um certo conhecimento. E aí o texto vai relatando o nome dos homens. Quando chega no versículo 27, nós encontramos homens aqui que começaram a conhecer a terra. E o texto então continua dizendo, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, conheçam a terra, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se poucos, se muitos. O desejo de Deus é que houvesse um conhecimento pleno do povo que estava naquela terra, se eles eram muitos, se eles eram fracos, se eles eram fortes, como eles eram. Vede a terra, que tal é, o povo que habita nela, se é forte, se é fraco, e qual é a terra em que habita, se boa ou se má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas. Tome conhecimento, olhem, vocês, esse é o momento de olhar, esse é o momento de ver, esse é o momento de espiar, é o momento de saber o que tem por trás daquelas terras. Também qual é a terra, se é fértil ou se é estéril, se nela há matas ou não, tende ânimo, trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Moisés então enviou o povo e disse, olha, vocês vão lá, vocês olhem, vocês observem, vocês vejam quem está lá, como é a terra, o que acontece naquele lugar, o que tem naquele lugar.
o que está acontecendo, quais são os frutos daquela terra. Nesse momento, o que acontece naquele lugar? Deus permitiu que eles conhecessem aonde eles iriam morar. E tudo já estava diante deles. E o texto então continua dizendo, olha, assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate, subiram pelo Neguebe, viram e vieram até Hebron. Estavam ali Senai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Gente, pare para imaginar. Você chega num lugar, é assustador, e de repente você vê um cacho de uva um pouco grande. Não é isso? Eu lembro que eu fiz uma viagem alguns anos atrás para a cidade de Petrolina, e lá eu vi uvas que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Os cachos de uva lá são gigantes. As uvas lá, elas são metade desse copo. Os irmãos pensam que eu ia falar do tamanho do copo. Eu estou falando de coisa séria, grande. Um pouquinho menos da metade, mas é grande. Eu nunca havia visto. Elas não têm caroço, é especial, é diferente. Eu nunca havia visto nada parecido e eu fiquei encantado. E eu até fiz uma pergunta, por que a gente não vê? Porque importa, né? Então, exporta, perdão. Toda segunda-feira sai 100 toneladas de fruta do aeroporto de Petrolina para a Europa. E no Brasil não fica nada. Mas lá na beira do Rio São Francisco produzem frutas especiais. Abacate, manga, é o ano inteiro, é algo extraordinário, diferenciado. Aí eu fico pensando nos cachos de uva. Já pensou, os homens chegam e de repente eles olham e falam, meu Deus, olha o tamanho desse cacho de uva. 2 pessoas para carregar um cacho de uva. A Bíblia diz que eles colocaram numa vara e no ombro, e eles vieram com aquele cacho de uva enorme. Deus havia prometido essa terra para quem? Para eles. Havia uma promessa. Havia diante deles, diante dos olhos deles, a promessa de Deus. Deus muitas vezes tem falado ao nosso coração e tem feito promessas a nós, na nossa individualidade, muitas vezes. E quando nós chegamos diante das promessas, e aí nós conseguimos enxergar somente coisas ruins. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a questão da visão. Tudo depende da maneira como nós olhamos as adversidades e as circunstâncias. Tudo depende da maneira que nós contemplamos, porque sobre nós há uma promessa de que nós não estaremos sozinhos. Quando olhamos para a palavra, nós temos a garantia de que jamais Deus nos deixará sozinhos na adversidade. A palavra de Deus diz lá no Salmo 91 que ainda que nós andássemos no vale da sombra da morte, ainda que nós estivéssemos no pior lugar que existe, todavia jamais nós estaríamos sozinhos. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós vemos o quê? Nós vemos um homem enfrentando um leão faminto. Foi jogado numa cova pelo fato de continuar a obedecer a Deus, independente das regras, independente das leis, independente das circunstâncias. E então, por esse motivo, ele foi jogado na cova dos leões, num lugar que aos olhos humanos era morte na certa. Mas aí então foi criado o bicho de pelúcia. Gente, o bicho de pelúcia é antigo, é da época de Daniel. Ele dormiu com os leões, e nem o mal fez para ele os leões. Também nós vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, homens temente a Deus, amigos de Daniel, que de repente, num momento, pelo fato deles não se curvarem, neles não se dobrarem, neles não se atentarem para as coisas do mundo ou para as ordens que eram dadas naquele momento, eles foram convidados a entrar na fornalha. E para eles a situação ficou até um pouco mais difícil, porque a Bíblia diz que foi aquecido 7 vezes mais a fornalha.
Isso nos ensina algumas coisas, que as nossas provas e adversidades, muitas vezes, elas superam as expectativas, elas se tornam tão relevantes na nossa vida, tão impressionantes, que aos olhos humanos parece que nunca vamos conseguir vencer. O texto diz que quando aqueles homens foram para a fornalha, as pessoas que foram jogar, só do fato deles chegarem perto, eles já morreram queimados. Mas eles caíram dentro daquela fornalha, ardente, fogo terrível, e junto com eles tinha mais um. O quarto homem da fornalha, aquele que faz a diferença na nossa vida. E nada, nenhum mal, absolutamente nada aconteceu àqueles homens, porque havia promessa de Deus sobre a vida dele. E se há uma promessa de Deus sobre a sua vida, Deus está no controle. Não é a adversidade que vai mudar os planos de Deus e o projeto na sua vida. Nós precisamos ter foco, nós precisamos olhar para Deus. A nossa visão tem que estar em Deus, não nas coisas. A visão que Deus queria implantar no coração daqueles homens era que Deus queria entregar algo extraordinário para eles. Deus queria entregar uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, uma terra que era diferenciada, uma terra que era especial, uma terra que eles ainda não conheciam, uma terra que produzia as maiores frutas da época, um lugar onde haveria abundância, haveria bênção. Com certeza eles encantaram com o cacho de uva. Com certeza eles encantaram com as coisas que aconteciam naquele lugar. E o texto então fala que eles vieram para prestar relatório. No versículo 25 nós encontramos no primeiro momento homens prestando relatório à congregação. E o texto então, versículo 25 até o 27. Diz assim: olha, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Araão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Imagine aqueles homens olhando e falando: nossa, que uva! É grande demais. É coisa boa, que terra boa. No primeiro momento foi extraordinário. As pessoas olhando e vendo aquilo que eles ainda não conseguiam imaginar que existisse. E eles começaram a relatar a Moisés. E aí algo muito positivo aconteceu. Eles disseram: ó, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Quando eles chegaram, eles disseram: olha, realmente essa terra é diferenciada, essa é uma terra boa, essa é uma terra que produz, essa é uma terra que não há nada que falte, não há tristeza, não há nada no primeiro momento. É uma terra que mana leite e mel, essa é uma terra boa. Olha o fruto que produz essa terra, olha como é boa essa terra. Você já reparou que no começo tudo é bom, tudo é fantástico? Nós abrimos um negócio e é extraordinário. Nós começamos uma faculdade e é extraordinário. Nós começamos um projeto e é fantástico. Tudo é muito bom. Porque está diante de nós algo, aos nossos olhos, perfeito. Aí que nós precisamos ajustar o nosso foco. Pedro caminhando sobre as águas era bom demais. Alguém aqui já andou sobre as águas? Nunca? Nem no sonho? Eu já andei, gente, no sonho. E acordei rapidinho porque eu estava afundando. Daí eu acordei. No sonho não tem problema, gente. No sonho é tranquilo. Nós não andamos. Pedro andou. E Pedro estava caminhando sobre as águas. Olha que coisa fantástica, gente. Pedro andando sobre as águas. De repente Pedro olha para a água e tira o foco de Jesus, que havia mandado que ele viesse caminhando. E aí ele começa a afundar. Quando nós mudamos o foco, aí começam as dificuldades. Deus havia prometido uma terra. Deus disse que ia entregar uma terra. Deus pediu que eles fossem conhecer a terra. Simplesmente isso. O restante era com Deus. Quem havia prometido era Deus.
Aí entra a negatividade. E é aí que nós precisamos tomar muito cuidado. Aí que nós precisamos tomar cuidado com o que acontece com a nossa visão. O versículo 28 diz assim: o povo, porém, a terra é boa, mas o povo que habita essa terra é poderoso. O povo que está nessa terra é poderoso demais. Eles são grandes. Eles têm muito poder. As cidades são grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Nós vimos ali os amalequitas. Eles habitam na terra de Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus. Habitavam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha como eles perderam o foco, eles esqueceram do cacho de uva. Eles começaram a olhar para as adversidades, começaram a valorizar demais as adversidades. A visão errada e o ponto negativo é quando as adversidades tomam o lugar das bênçãos na nossa vida. Eles começaram a olhar para os detalhes dos problemas que existiam. Eles esqueceram que eles estavam debaixo de uma promessa. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se Deus prometeu algo para você, nenhuma adversidade do mundo pode roubar das tuas mãos aquilo que Deus já prometeu para você. Nada, absolutamente nada. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda que aos nossos olhos os gigantes possam ser maiores e extraordinários, o foco errado é que traz dificuldade para caminharmos debaixo da promessa de Deus na nossa vida. Eles começaram a focar somente na adversidade. Eles começaram a olhar para as adversidades e o pior é que eles começaram a desanimar os outros. Nós precisamos olhar com quem nós caminhamos. Nós precisamos estar atento para quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos. Algumas pessoas só trazem coisas ruins, roubam no foco da nossa bênção, só traz desânimo na nossa vida. E se nós começarmos a andar com pessoas desanimadas, desacreditadas, daqui a pouco nós estamos andando e sendo exatamente iguais a essas pessoas. Observe que quando nós vamos numa festa, rapidamente nós nos alegramos, porque é uma festa. Cantamos parabéns quando é aniversário, fazemos festa quando tudo está correndo bem, o povo ali está alegre. Mas quando nós vamos num velório, nem que o defunto não seja parente, nem amigo, nem conhecido, mas aquele ambiente traz uma tristeza no nosso coração, e daqui a pouco nós começamos a chorar. E às vezes nós não temos nada com o defunto, não é nada nosso. Só passamos no velório para comer um pão com mortandela. Hoje não tem mais disso, né? Mas houve uma época boa. Na época, o Ronaldo não está aqui, eu ia falar dele, oh meu Deus, eu não acho. Odu não sei se é dessa época. Mas nós que éramos jovenzinhos, nós gostávamos demais de ir no velório, gente. Porque quando a gente chegava no velório, a gente sabia que tinha pão com mortandela e café. Tem mais gente que já foi, eu sei que teve gente que foi comer pão com mortandela no velório. Não importa, dava uma olhadinha ali no defunto e comia um pãozinho. Era coisa boa, né? Mas daqui a pouco começava a chorar também. Por quê? Porque aquilo causava uma certa tristeza. Porque nós começávamos a olhar para o defunto, para aquilo que estava findando naquele momento. Então nós precisamos tomar cuidado. Esses espias, quando eles vieram, eles começaram a desanimar os outros. O versículo 31 diz que eles começaram a dizer: olha, os homens que tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Nós não poderemos ir. Não adianta, Deus prometeu, mas nós não vamos poder ir. Nós não vamos conseguir, porque eles são muito mais fortes, eles são grandes, olha o tamanho nosso perto deles. Jamais nós vamos conseguir vencer. Começaram a desanimar os outros, começaram a trazer medo nas outras pessoas.
O versículo 32 disse assim: e diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens grandes de estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Eles já começaram a pensar naquilo que os outros estavam pensando. Sabe qual a pior derrota que existe na vida de um ser humano? Quando ele deixa de acreditar nele e começa a valorizar demais aquilo que ele nem é real, mas aquilo que ele acha que os outros estão pensando a respeito dele. O que vão pensar de mim? O que estão pensando de mim? Eles começaram aqui a inflamar tantos outros e a dizer para os outros: olha, veja bem, nós somos como gafanhoto, e eles também pensam assim, porque eles olhando para nós, eles já decretaram que nós não vamos conseguir. E eles começaram a perder o foco. Eles começaram a desistir daquilo que já era deles. Eles começaram a desistir da promessa que Deus havia feito. E não somente desistir, mas infamar todo o povo, para que eles não continuassem, para que eles desanimassem, para que eles observassem que as dificuldades eram imensas e eles jamais poderiam vencer. Visão errada das coisas. Irmão, nós que servimos a Deus, Deus já prometeu que nós somos mais do que vencedores. Algumas pessoas querem somente vencer. A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor está conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós. Nós só precisamos fazer uso. Nós precisamos começar a acreditar que nós não servimos a um Deus morto, mas nós servimos a um Deus vivo, a um Deus presente, a um Deus que cuida e vela por nós. Homens debaixo de uma promessa, não acreditando na promessa que Deus havia decretado sobre a vida deles. E o pior de tudo, que eles começaram a colocar empecilho aonde havia decretado vitória Deus. Começaram a focar somente no problema e esqueceram de olhar para Deus. Começaram a olhar somente para os números, somente para as coisas, somente para as adversidades, somente para baixo. Quando o salmista diz: o meu socorro vem do alto, ele está dizendo: não adianta ficar olhando para as coisas. Nós temos um Deus que cuida de nós, e é de lá que vai vir o nosso socorro. E às vezes nós colocamos todo o nosso desejo, nós colocamos tudo aquilo que nós acreditamos em pessoas, em coisas, e não conseguimos então receber aquilo que já é direito nosso. Focamos demais as adversidades. Quando nós fazemos isso, nós diminuímos o Deus que nós servimos. Nós não falamos com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes. Olha, Deus, o Senhor é poderoso, mas no meu problema o Senhor não vai conseguir resolver. O meu problema o Senhor não vai conseguir resolver, porque o meu problema é diferente. O meu problema é grande demais. A adversidade que eu estou passando é impossível. Eu vou dar um jeito. E o problema é quando nós resolvemos dar um jeito. O problema é quando nós queremos fazer com as nossas próprias mãos aquilo que nós não conseguimos fazer. O capítulo 14 diz que: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Pior coisa que pode existir na vida de um ser humano é ele querer voltar para trás. A Bíblia diz que nós temos que marchar.
Nós temos que caminhar. Se estamos diante do mar, só tem uma possibilidade: ou o mar se abre ou a gente passa por cima. Não tem outra possibilidade. Nós não fomos chamados para retroceder. A Bíblia diz que Deus não tem prazer, não tem alegria naqueles que lançam mão do arado e retrocedem. Nós já estamos na batalha, o Senhor é conosco, a batalha não é nossa, nós estamos com Cristo, nós precisamos continuar caminhando, porque Deus garante vitória para nós. O salmista diz que muitas são as aflições do justo. Se você está sendo afligido, o salmista já disse isso, que muitas são as aflições, mas tem uma vírgula lá, e depois da vírgula diz assim: mas Deus o livra de todas, ponto final, acabou, está resolvido. A última palavra sobre a minha, sobre a sua vida, sobre o meu, sobre o seu negócio, é Deus quem dá, não é o homem. Não adianta o homem dizer que não vai dar certo, quando Deus ainda não botou um ponto final. O ponto final só Deus pode dar, só Deus pode colocar. É que nós somos imediatistas, nós olhamos somente para o dia de hoje, e nós esquecemos que nós servimos um Deus, que Ele não está focado no hoje, que para Deus tudo é hoje. Tudo ainda está acontecendo. Tudo ainda está diante dos olhos de Deus. Nós estamos num plano onde para Deus não há passado, presente e futuro. Ainda está acontecendo. Deus olha para nós e vê todas as coisas ainda acontecendo. Mas nós estamos focados, nós somos imediatistas e nós sofremos por causa disso. E nós ficamos ansiosos. Nós queremos que aconteça agora. Nós queremos que aconteça ontem. Já reparou que o nosso maior problema são as coisas que nós queremos que aconteçam para ontem? Para ontem. Ninguém tem tempo de mais nada. Ninguém tem tempo nem de pescar. Tem sim, tem uns irmãos aqui que tem tempo. Mas nós não encontramos tempo para nada, porque nós queremos que aconteçam todas as coisas agora. Quão sem graça seria a vida se acontecesse tudo que nós queremos para agora? Já parou para pensar como seria? Se tudo que você quer acontecesse hoje, e o dia de amanhã? Como seria o dia de amanhã? Mas nós somos imediatistas, nós imaginamos que Deus prometeu, então tem que acontecer agora, nós imaginamos que Deus pensa como nós. Meu irmão, minha irmã, Deus prometeu, mas ainda Ele está trabalhando em nós, para que a gente possa receber a promessa para a nossa vida e fazer da promessa que Deus colocou diante de nós uma bênção nas nossas vidas. Algumas pessoas recebem algumas coisas e saem da presença de Deus, porque não estão preparados para receber aquilo que Deus prometeu. Recebem antecipadamente algumas coisas e trazem tanto embaraço, porque ainda não estão preparados para aquilo. Deus é tão bom e tão amoroso, que se nós começarmos a pedir e insistir, talvez Deus até antecipe algumas coisas. Mas o que nós faremos se não estivermos preparados? O que irá acontecer na nossa vida se não estivermos preparados? Por isso é necessário o quê? É necessário estar com foco em Deus. Caleb, então, no versículo 30, ele fez calar o povo. E ele disse: olha, gente, subamos. Caleb se posicionou, é posição. Uma visão correta exige uma posição, um posicionamento. Visão correta exige atitude da nossa parte. E então Caleb disse: subamos, continuamos, vamos em frente. Não acabou o povo, Deus prometeu, Ele é fiel. Nós não podemos desistir agora. Nós já conhecemos a terra, nós já sabemos o que tem naquela terra, nós já sabemos que aquela terra é boa, que aquela terra é produtiva, e olha quanta bênção. Visão correta: naquela terra tem trabalhador demais, naquela terra tem gigante. Se o irmão é bom de enxada, imagine um gigante daquele tamanho, imagine a enxada do gigante.
É visão correta. Não olhar para as adversidades, mas olhar para a bênção. É que o povo estava acostumado com coisa pequena. Quando Deus mostrou que havia coisas além daquilo que eles imaginavam, eles se assustaram. Eu disse aqui algumas vezes, mas eu gosto de usar esse exemplo. Não tem jeito. Nós somos condicionados a pensar e achar que Deus está limitado àquilo que nós somos e àquilo que nós imaginamos. E eu disse aqui algumas vezes, vou falar mais uma vez. Talvez, se hoje Deus chegasse diante de nós e dissesse: olha, eu gostaria muito de te dar um carro 0 quilômetro. Tem alguns aqui que já lembram e já vão pedir o carro que eu vou falar agora. Mas alguns iriam dizer assim: olha, eu quero sim, eu quero muito. O carro dos meus sonhos é um Gol, geração 4, 5, 6, não sei que geração que tem. Mas é o carro do meu sonho. Não é que é o carro do sonho, é que a pessoa está limitado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele vive, pela sua circunstância. Poucas pessoas iriam dizer: oh Deus, é o que eu quero? Então eu quero um Lamborghini. Aí tem uns abençoados que falam: que adianta ganhar um Lamborghini, não vai conseguir pagar IPVA? Se Deus está dando, meu irmão, Deus vai dar condição para você. Tem gente que é matador de sonho. O camarada compra um carro 6 cilindros, o camarada chega e fala assim: não vai ter dinheiro para pôr gasolina. Ué, se Deus deu um carro 6 cilindros, a gasolina vai ser mais fácil. Mas tem gente que gosta de matar os sonhos dos outros. Tem gente que é especialista em matar os sonhos dos outros. Por isso que nós precisamos estar atentos. O camarada compra um apartamento, aí vem alguém abençoado e diz: você não vai conseguir pagar. Ué, por que eu não vou conseguir pagar? Porque não vai, porque você já viu quanto você ganha? E às vezes nós vamos sendo levados por aquilo que os outros estão dizendo. Se Deus colocou na sua mão, meu irmão, é porque alguma coisa Deus vai fazer. É Deus que colocou na sua mão. Deus havia prometido uma terra para aquele povo, e Deus disse: vai lá, gente, dá uma olhada, vê lá como é que é a terra, já vai analisando, já vai pensando no gigante que você vai contratar para trabalhar na sua lavoura. Compra uma enxada grande, manda fazer umas enxadonas grandes, que o povo é bom para carpir, eles são grandão. Visão correta. As adversidades vão trabalhar a favor. Então Josué fala: continuamos, vamos lá, subamos e possuamos a terra. A terra é nossa. Vamos lá, Deus prometeu. Vamos lá, vamos possuir essa terra é nossa, foi Deus que prometeu, Ele é fiel, Ele já nos tirou do Egito. O povo tinha esquecido que eles eram escravos no Egito. Na verdade, o povo gostava de ser escravo. Está cheio de gente que gosta de ser escravo. O Senhor vai, liberta a pessoa, Ele tem liberdade, Ele é livre, Ele se coloca debaixo do senhorio do mundo. Ele coloca debaixo do poder maligno. E é escravizado, e volta a contar mentira, e volta a fazer coisa errada, e volta a fazer coisas que ele já estava livre, não precisava fazer mais. Caleb diz: olha, essa terra é nossa, vamos subir, porque certamente nós estamos debaixo de uma promessa. Certamente, é fé, certeza. Isso precisa estar latente na nossa mente. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que chegou nas nossas mãos, Deus colocou nas nossas mãos, Ele vai responsabilizar do jeito dele. Fé, certeza, certamente, é certeza de tudo isso, que nós prevaleceremos contra eles. Nós vamos vencer. Visão correta. Vai dar certo, nós vamos vencer. Ah, mas está faltando recurso, não tem problema, vai dar certo. Ah, mas não chegou aquilo que, não aconteceu aquilo que eu esperava, não tem problema, vai dar certo. Mas o médico disse: não tem problema, vai dar certo. Mas foi uma bateria de médicos, mas não tem problema, vai dar certo. Nós precisamos continuar a acreditar. Mas nós facilmente desanimamos, porque ficamos dando ouvido para pessoas que não acreditam. Nós precisamos olhar com quem nós estamos caminhando. Reitero a dizer: com quem você caminha? Nós precisamos andar com quem tem fé. Nós precisamos andar com quem acredita em Deus. Nós precisamos andar com quem acredita nas promessas de Deus sobre as nossas vidas.
Caleb então diz: olha, nós vamos vencer. Por que que Caleb tinha essa certeza? Por que que Caleb tinha essa convicção? Por causa do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. Irmãos, quando Deus diz, ponto final, acabou. Quando Deus diz, está resolvido. Quando Deus diz, nós temos certeza. Quando Deus falou, Deus vai cumprir. Mas nós precisamos ter atitude. A atitude é importante na nossa vida. O versículo 14, a partir do 5, diz assim a palavra do Senhor: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os demais. Sabe qual é a atitude de alguém que quer vencer? Quem quer vencer, ora. Quem quer vencer, busca direção. Quem quer vencer, não fica olhando para as coisas, mas dobra o joelho e fala com aquele que pode todas as coisas. Orar. Quem quer vencer, se relaciona com Deus. Na hora da adversidade, eu tenho que falar com Deus. Ainda que pareça loucura, antes de tomar uma decisão, eu tenho que falar com Deus. Eu escutei exatamente eu vou falar o dia que eu escutei para que os irmãos vejam o quanto foi importante para a minha vida. Exatamente no dia 19 de setembro de 2009, eu escutei uma frase que marcou a minha vida, e a frase foi bem simples: se você tem uma decisão importante para tomar, não tome agora. E isso tem norteado a minha vida. As coisas mais importantes na nossa vida não podem ser resolvidas de maneira rápida, sem ter paz, sem ter certeza. Se é importante, então nós precisamos pensar, nós precisamos de direção, nós precisamos ter certeza, nós precisamos saber que vai dar certo, e isso não pode ser tomado de qualquer maneira. E por que que muitas coisas não acontecem do jeito que imaginávamos na nossa vida? Porque aquilo que é importante nós queremos resolver agora. Ah não, isso aqui é importante, então eu preciso resolver porque é importante. Não posso deixar para amanhã porque é importante. Não, irmãos, é importante? É. Então deixa para amanhã, eu vou pensar mais hoje. Não, mas tem que ser agora, porque se não for agora você vai perder. Tá bom, então eu vou perder. Não, mas você tem que levar agora, porque se você não levar agora, amanhã vai ser outro preço. Então amanhã eu volto aí, eu vou para casa, eu vou orar, eu vou buscar uma direção de Deus. Eu não vou fazer agora. Eu não posso fazer agora, porque nesse momento eu estou sendo impulsionado, e é importante, porque isso vai refletir no meu futuro. Quer ver uma coisa que reflete no futuro e muitas pessoas não pensam? A aquisição de um automóvel. A pessoa chega na loja e tem o tal do test drive. O test drive, irmãos, quando você entra dentro do carro, ele é quase seu já. Porque enquanto você está fazendo o test drive, o camarada está com seu CPF e RG, consultando seu nome, fazendo sua ficha. E quando você desce do carro novinho e serve um café para você e dá uma caneta na sua mão, para assinar é rapidinho. E quando alguém diz, olha, não vai ser nem outro carro, vai ser esse já é seu, pronto, aquilo entra no coração. E o camarada nem lembra das 72 parcelas que vão começar logo após o final do ano, porque os 30 dias do primeiro mês não vai custar nada. Só daqui a 30 dias você vai pagar a primeira prestação, não é assim? Aí o camarada é iludido, aí ele leva para casa, ele fala, nossa, que benção, comprei um carro, e vai ser maravilhoso. Aí ele reúne a família, ele diz para a família, olha,
A partir de agora, nós temos um carro novo. A única coisa que nós vamos precisar fazer é o seguinte: nós não vamos poder jantar fora mais, nós não vamos poder comer pizza, nós não vamos poder viajar pelos 5 anos seguintes, nós não vamos poder fazer um monte de coisa, porque nós temos um carro novo. Olha que coisa boa, todo mundo vai saber que nós temos um carro novo. Quando nós conseguimos pôr gasolina nele, porque vai ser difícil, porque o IPVA é mais caro, porque eu não podia comprar esse carro, mas eu comprei, porque eu não posso andar na rua, porque eu não vou conseguir fazer seguro, e se fizer então daí nós vamos precisar parar de comer até bife, vamos comer chuchu. Mas nós temos um carro novo, e todo mês nós vamos lembrar, porque tem um carnê, e esse carnê tem uma prestação, e se esquecer, o telefone vai tocar sem parar, porque eles vão ligar e vão lembrar que a gente está devendo. Então olha que bênção, oportunidade. Eu preciso, apareceu, é agora, eu vou fazer, sem orar, sem buscar a presença de Deus, sem direção de Deus, traz consequências, às vezes não só para si, mas como para a família toda. Então é necessário orar, é necessário buscar, não adianta ficar brigando. Josué, Calebe, Moisés, Arão, eles poderiam se inflamar contra o povo, eles poderiam dizer: olha, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês somem daqui. Eles não fizeram nada. A Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes, ou seja, eles se abriram e eles foram buscar a presença de Deus, eles se consagraram, eles se aproximaram de Deus, eles buscaram a direção correta, e eles começaram a agradecer, em ver quantas coisas boas existiam naquele local. Eles mudaram o foco das coisas, eles começaram a dizer: olha, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa, não é tão ruim assim não. Lá tem coisa boa, lá tem fruto bom, lá mana leite e mel, é bem melhor do que aqui. E tem um detalhe: foi Deus que prometeu. Então nós somos gratos a isso, nós confiamos, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos abrir o nosso coração, nós confiamos em Deus. Tão somente não seja rebeldes contra o Senhor, tão somente não se volte para o Senhor, e não temais o povo dessa terra, não temas dificuldades, o Senhor é contigo, não temas as adversidades, o Senhor está no controle. Deus não perdeu o controle da situação, Deus continua no controle das nossas vidas, Deus está trabalhando ao nosso favor, Deus apenas está nos lapidando para algo grandioso. Deus, Ele quer se revelar a nós, mas como nós somos cheios do eu, é necessário que o nosso eu se esvaia, e para isso Deus permite algumas coisas para que a gente seja abençoado. De manhã aqui nós falamos da vida de um homem abençoado chamado Jó. É interessante que Jó era um homem temente a Deus, era um homem de fé, era um homem que oferecia sacrifício até para os filhos. E por permissão de Deus, aconteceu algumas coisas na vida de Jó. E Jó se tornou melhor ainda. As adversidades que acontecem na nossa vida não são para nos derrubar, mas são para nos moldar e trazer bênção sobre cada um de nós. Então não são as dificuldades que vão fazer nos parar. Quando chega lá no fim da história de Jó, que Jó começa a questionar a Deus, aí Deus se revela a Jó. E aí Jó diz então: ei, eu conhecia só de ouvir falar, e eu já temia, imagine agora que eu vi, imagine agora que eu sei realmente quem tu és. Aí Deus abençoou Jó, algumas vezes mais, tudo dobrado, só preservou a família. Eu não tinha parado para pensar a respeito disso, mas olha o quanto a família é importante. A mulher continuou a mesma, porque ela era um com Jó, e Deus, família é projeto de Deus, Deus jamais quer a destruição da família. Então Deus dobrou tudo, mas a esposa continua a mesma. Que bênção, né? Como Deus é maravilhoso. Então as provas não vão nos afastar de Deus, pelo contrário, vão nos levar para mais perto de Deus.
Constantemente Deus tem falado conosco a respeito de vitória, a respeito de bênção. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra, nós vemos promessa de Deus para a nossa vida. Segundo os estudiosos, há em torno de 7.000 promessas contidas na palavra de Deus, para mim e para você. 7.000! Você já pensou o que é isso? 7.000! A única dificuldade é que nós nem nos atentamos para as promessas. Nós, às vezes, dizemos que a palavra de Deus é um testamento, mas nós nem damos conta desse testamento, porque nós nem procuramos saber o que tem nesse testamento. Imagine, você e eu, se soubéssemos que alguém muito rico, milionário, trilionário, bilionário, sei lá, ele tivesse deixado um testamento e chegasse até nós. Testamento desse tamanho assim, porque alguns não lêem a Bíblia porque diz que a Bíblia é grossa. É verdade, irmãos, tem desculpa para tudo. Mas nossa, é muito grossa a Bíblia. Aí o camarada lê aquelas Crepúsculo, né? E mais não sei o que, lá tem 150 livros, e depois repete de novo, segunda etapa. Mas o camarada lê tudo, mas a Bíblia nem pensar. Nem pensar. E aí você começa a olhar o testamento, e lá na primeira página está escrito assim, uma casa em Alphaville. Você dá mais uma viradinha, 3 terrenos na Quinta da Baronesa. Aí você dá mais uma passeada no testamento. 2 propriedades em Miami. Irmãos, eu não tenho medo de falar o que eu vou dizer. 5 dias sem dormir, só olhando o testamento e tomando nota. Não é assim? Porque é bom. Ai, minha carne, coisa boa. Quanta coisa eu vou ter. Oh, carne abençoada. Quanta bênção aqui na terra. Não é assim? A palavra de Deus tem promessa para nós. Nós começamos a olhar para as promessas e dá um sono. E daí a gente deixa para outro dia. Daí a gente deixa para outra semana. Aí a gente deixa para outro mês. Daí a gente deixa para outro ano. Irmãos, eu quero lembrar os irmãos que o ano está chegando. Falta 2 meses. Então algumas pessoas deixaram para ler a Bíblia em 2017. Vai chegar, irmãos. 2017 já chega. Alguns deixaram para 2016, ainda não terminou, dá tempo. Mas nós deixamos sempre para depois. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra, nós temos garantia. Deus está no controle da nossa vida, tem muita bênção para mim e para você. Mas às vezes nós queremos ver o que a maioria pensa. Às vezes nós queremos olhar porque a maioria está pensando. Irmãos, nós podemos nos reunir numa multidão de pessoas, mas Deus trabalha na nossa individualidade. Nós estamos aqui dentro num grupo de pessoas, mas Deus está falando com cada um de nós conforme é o agrado dele, conforme ele deseja, porque Deus olha para nós como indivíduo. Não há outra pessoa igual a você. Não existe outra pessoa no mundo igual a você. Não tem. Você é único. Você é especial. Deus se importa com você, porque não tem outro igual a você. Então Deus fala na nossa individualidade, mas às vezes nós queremos ir para a maioria. Imagine aquele povo ficou eufórico. Gente, peraí, Josué e Caleb está louco. É todo mundo igual, poxa, os 10 está falando, será que eles não têm razão? Vão morrer todo mundo. Será que eles não têm razão? Olha, eles foram lá também. Josué, Caleb, vocês são loucos. Os outros todos estão dizendo que lá não é lugar para nós, que nós vamos morrer. Como é que vocês têm tanta convicção? Como é que vocês acreditam que nós vamos vencer nesse lugar de gigante? Nós vamos ficar com a maioria. Cuidado, irmãos. Quem fica com a maioria pode realmente ficar com a maioria. Lá na frente a Bíblia relata que daqueles, somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. E era bastante. Era muita gente. Mas a maioria tem razão, assim como Noé. Noé construindo a arca e avisando o povo, olha, vai vir o dilúvio. Deus falou. Deus falou?
Capaz mesmo. Choveu, o que é chuva? Nunca vi um negócio desse? Você está louco? Você está bitolado? Jesus vai voltar. Que voltar o quê? Faz 2000 anos que estão falando, não vai voltar. Para que ficar acreditando nisso? Olha, Jesus está às portas. Está nada. Isso é conversa, porque a maioria, os teólogos, os fulano, os cicrano, os beltrano, choveu. E o povo pereceu, porque o povo ficou com a maioria. Cuidado, nem sempre a maioria tem razão, nós precisamos tomar cuidado. Há um ditado secular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, a voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo, mas a voz de Deus é a voz de Deus. E se há promessa, Deus vai cumprir a promessa. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar para nos buscar. Jesus vai voltar para nos buscar. Nós precisamos estar atentos. Não adianta ficar simplesmente com a maioria, achando que a maioria tem razão. Muitas das vezes nós colocamos embaraço e dificuldade em demasia onde não existe. Irmãos, não existe embaraço para as coisas de Deus. Se nós estivermos atentos, nós vamos saber antecipadamente. Muitas das vezes nós damos ouvido a pessoas e esquecemos das promessas. Se Deus prometeu, não são as pessoas que vão mudar a vontade de Deus nas nossas vidas. Se Deus prometeu, vai acontecer. Deus jamais vai nos enganar. Aí eu faço uma pergunta. Se você tivesse que dar um relatório da sua vida, qual seria o seu relatório? Os espias precisavam dar um relatório. E agora eu convido você, que já está na terra que mana leite e mel. Você já está na terra que mana leite e mel. Tem muito gigante aí? O que está acontecendo? Qual é o seu relatório? Qual o seu relatório para Deus? Você confia ou não confia em Deus? Você tem visto coisas positivas ou só negativas? Consegue enxergar bênção em todas as coisas? Qual é a sua visão da promessa de Deus? Como você vê a promessa de Deus na sua vida? Você continua acreditando do mesmo jeito que acreditava lá no começo? Eu não acredito. Então volta. Volta. A Bíblia diz que nós devemos voltar às primeiras coisas. Não é por nada. Não é porque elas são melhores do que as outras coisas. É porque nós esquecemos dos princípios. Nós esquecemos daquilo que é importante. Nós esquecemos das nossas raízes. Nós esquecemos que a palavra de Deus é o que deve reger a nossa vida. Não são os achômetros, não são o nosso conhecimento, mas é a palavra de Deus. E quando Deus diz não, é não. Assim como o sim de Deus é sim, ponto final. Há portas que Deus fecha e ninguém pode abrir. A porta tem dois objetivos. A porta, ela serve tanto para passar como para proteger. E nós ficamos focados simplesmente quando a palavra de Deus diz que as portas que Deus abre, ninguém fecha. E nós fazemos isso como verdade absoluta para a nossa vida. E esquecemos que a Bíblia também diz que as portas que Deus fecha, ninguém abre. E quando Deus fecha uma porta, não é porque Deus não ama cada um de nós, é porque Deus quer nos proteger. Então nós precisamos estar atentos. Agora, qual tem sido a nossa confiança? Nós pensamos positivamente? Como tem sido a nossa visão das promessas de Deus? Como você vê as promessas de Deus na sua vida? Você continua acreditando? Ou você já não acredita mais porque a maioria diz que não vai dar certo? Você continua com o mesmo empenho do início? Ou você já desanimou? Não importa como começamos, irmãos. É importante como nós vamos terminar. E aí eu convido você a se colocar em pé. Aleluia. 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 Feche seus olhos por um instante. Aleluia. E pense na terra prometida que emana leite e mel. Pense nessa terra. Essa terra é sua. É promessa. É uma terra abençoada. É um lugar de bênção. É um lugar especial. É um lugar de vitória. É um lugar maravilhoso. É uma terra onde tem gigantes, mas aonde tem fruto. É uma terra de bênção nas nossas vidas e Deus sempre vai estar conosco.
A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Meu irmão, é importante que eu e você saiamos daqui e voltamos para o nosso lar sabendo que nós somos mais do que vencedores, ainda que as circunstâncias digam ao contrário. Eu e você já temos a vitória garantida. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. O Senhor vai estar conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Quando não há o que falar, Deus fala por nós. Não são as adversidades que vão nos afastar do amor de Deus. 2 visões e 2 destinos. Visão errada. O destino é derrota. Se você tem olhado para as adversidades, eu convido você a mudar a sua visão nessa noite. Visão correta é igual a vitória. Se você crê em Deus, se a sua visão está em Deus, se a sua visão está nas promessas, Deus garante vitória para você. Mas há gigantes. Os gigantes foram feitos para cair. Os gigantes foram feitos para serem derrotados. Há muitos gigantes. Se Deus permite gigantes, é para que nós venhamos crescer a cada dia. Eu quero orar com você, de olhos fechados aí no seu lugar. Aleluia. Talvez nessa semana você tenha alguns gigantes para vencer. Eu não sei quais são. Eu não sei como são. Eu não sei o que você necessita, nem o que você precisa. Eu não sei se você consegue contemplar a situação daquelas pessoas quando eles olharam para o relatório dos irmãos que haviam ido e eles começaram a pensar aquilo que as pessoas estavam dizendo e começaram a desanimar. Talvez você começou a pensar nas coisas que estão dizendo de você e você passou uma semana cheia de angústia, precisando de uma resposta. A resposta para você é a seguinte: continue olhando para Deus. Pare de olhar para os problemas. Coloque nas mãos de Deus as dificuldades. Acredite. Deus vai mudar a sua história. Acredite. Deus é fiel para escrever uma nova história se necessário. Acredite. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Acredite. Nesse lugar de dificuldade, mana leite e mel. Nesse lugar de gigante, tem fruto abençoado. Deus está no controle. Não vai ser as adversidades que vão derrotar, que vão tirar as promessas que Deus fez para você. Não vai ser as adversidades. Essa é uma semana de vitória, é uma semana de bênção, é uma semana de alegria, é uma semana na qual você vai contar testemunho, porque Deus é poderoso. O Senhor nos trouxe aqui para nos abençoar. O Senhor nos trouxe aqui para dizer que Ele continua no controle das nossas vidas. O Senhor nos trouxe aqui para dizer que nós somos mais do que vencedores. Para nos lembrar que o Senhor não desistiu de nós. Para nos lembrar que o Senhor vai abençoar a nossa semana. Para nos lembrar que Ele é poderoso. Que Ele não volta atrás naquilo que Ele já decretou. E há um decreto sobre a minha e a sua vida, que Deus vai continuar conosco todos os dias, e nós vamos passar pelas adversidades até um dia que nós estaremos com Deus na eternidade. Aí sim nós teremos a plenitude, aí sim a nossa salvação será completa, salvação de problema, de dores, de angústia, de tristeza. Aí sim Deus tem tudo no controle. A sua vida é uma vida de bênção, a sua vida é uma vida de vitória. Há um princípio para mim e para você: com Deus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Eu quero orar com você. Aleluia. Aí no seu lugar, se tem alguma coisa que lhe aflige, se tem alguma coisa que tem impulsionado ou desanimado você de continuar, eu convido você a entregar nas mãos de Deus. Mas é entregar. Deus jamais vai tomar algo de nós. Deus jamais vai invadir a nossa vida. Nós precisamos entregar. Entregue nas mãos de Deus. Não leve para casa nada que tenha atrapalhado a sua caminhada. Não leve para casa.
Vamos deixar nas mãos do Senhor. Eu vou orar com você. Eu vou orar. Se você precisa de um milagre, Deus pode fazer e quer fazer. Aleluia. Pastor, mas como Deus vai fazer? Vai fazer. Mas é muito difícil. Glória a Deus. É impossível. Para mim e para você. Mas para Deus não há impossível. Aleluia. Eu creio que nesse momento Deus já está trabalhando ao nosso favor. Eu creio que nesse momento Deus já está tocando no seu coração. Deus está trabalhando na individualidade. Deus está curando pessoas aqui nesse lugar. Deus está curando a nossa alma. Deus está trabalhando para a nossa semana. O dia de amanhã é um dia especial, irmãos. O dia de amanhã é maravilhoso. Ninguém ainda viveu no dia de amanhã. E Deus fez para mim e para você. Como nós vamos entrar no dia de amanhã? Qual será a nossa gratidão de chegar num dia a qual ninguém viveu, onde não há nenhuma história escrita a respeito dele? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, é em nome de Jesus, Senhor, que nesta noite, com alegria no coração, ó Deus, diante da Tua palavra e diante da Tua igreja, eu quero expressar o meu amor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que fez e ainda irá fazer. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é poderoso para nos surpreender. E nesta noite, ó Deus, nós nos entregamos ao Senhor. E nesta noite, ó Pai, nós nos posicionamos diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, que a nossa visão seja uma visão correta, ó Pai. Que o nosso destino, ó Deus, seja um destino de conquista, um destino de vitória, um destino de bênção. Pois o Senhor nos garante que nós temos a vitória em Ti, ó Pai. Pois o Senhor está no controle das nossas vidas, ó Deus. A Tua palavra garante, ó Deus, que se nós somos do Senhor, o maligno não pode tocar em nós. E é por isso, Senhor, que com esta convicção nós cremos, ó Pai, que esta semana, meu Deus, será uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana onde nós desfrutaremos, meu Deus, daquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas limitações, ajuda, ó Deus, a mudar o nosso foco, a tirar, Senhor, o nosso olhar das dificuldades, a tirar o nosso olhar das adversidades, a tirar o nosso olhar das coisas que impedem de conhecer melhor quem Tu és, ó Pai, mas que nós possamos rasgar as nossas vestes, abrir o nosso coração, se voltar totalmente para o Senhor, entregar-se totalmente ao Senhor, ó Deus, colocar a nossa vida debaixo do Seu senhorio e permitir que o Senhor nos dirija, permitir que o Senhor, ó Deus, nos direcione, nos impulsione, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, marchar, prosseguir, continuar, ó Deus, que nós possamos olhar para as adversidades e dizer: olha, maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores, porque nós sabemos que o Senhor nos fortalece, que não vai ser uma adversidade, não vai ser um momento difícil, não vai ser tribulação, não vai ser angústia, não vai ser tristeza, nada vai nos separar do Seu amor, porque um dia o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos amou, não poupou o Seu Filho Jesus Cristo, mas enviou na terra para que estivesse no nosso lugar, na cruz do Calvário, vertendo sangue precioso, para que nós, nesta noite, nos reuníssemos aqui e prestássemos nossa adoração ao Senhor, e prestássemos louvor ao Senhor, e engrandecêssemos o Seu nome. O Senhor Todo-Poderoso se importa conosco, o Senhor Todo-Poderoso cuida de nós, e ninguém, absolutamente ninguém, vai impedir, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Se for preciso, nós sabemos que temos um Deus que vai fazer com que no meio do deserto, no ermo, ó Deus, um caminho plano possa estar diante de nós, e nesse local flua rios de água viva que alimenta a nossa sede, que nos leva para mais perto dele, enche o nosso coração de alegria, traz paz, traz alegria no meio da dificuldade,
nos impulsiona a continuar e não desanimar. Sabemos que um dia Deus Todo-Poderoso abriu o mar para que o povo pudesse passar em terra seca, e é esse Deus que nós servimos, e é por isso, Senhor, que nós rendemos graça a Ti. É por isso, Senhor, que nesta noite, muito mais do que pedir, nós viemos aqui com o intuito de adorar ao Senhor. Nós viemos aqui para prestar o nosso culto racional, dizer para o Senhor que estamos aqui porque nós Te amamos, dizer ao Senhor que não importa as adversidades, que não importa o sofrimento, que ainda que a figueira minta, ainda que não haja mais nada, todavia nós diremos que nós somos do Senhor, nós confiamos no Senhor, nós sabemos que o Senhor é conosco, e nada, absolutamente nada, vai fazer nos retroceder. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite eu peço ao Senhor Todo-Poderoso que possa nos abençoar, que venha trazer ao nosso coração cura, a nossa alma cura, que o Senhor possa alegrar-nos, que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, que o Senhor mantenha acesa a chama da esperança, que o Senhor nos impulsione a caminhar nessa semana maravilhosa, que o Senhor nos impulsione, ó Deus, a continuar a marchar, que o Senhor nos leve a um conhecimento pleno de quem Tu és, que nós possamos crescer em tudo, crescer em graça, crescer em conhecimento, ó Pai, que a nossa família seja alcançada pelo Senhor. Meu Deus, aqueles que pedem pela família neste momento, Pai, que haja uma resposta dos céus, que o Senhor envie os Teus anjos, ó Pai, a pelejar pelas causas impossíveis, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe os nossos lares, que o Senhor abençoe os nossos negócios, que o Senhor, ó Deus, cuide das nossas finanças, que o Senhor, ó Deus, cuide das nossas limitações. Pai querido, nós nos entregamos a Ti, nós pedimos a Tua bênção, e nós queremos dizer como Josué e Calebe: ainda que ninguém vá, nós vamos subir e nós vamos possuir, porque essa terra foi o Senhor que nos prometeu, e nós confiamos no Senhor. Por isso, Deus, nos dá força para que sejamos Josué e Calebe, para que nós possamos entrar, para que nós possamos conquistar, para que nós possamos vencer, para que nós possamos continuar. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um, ó Pai, nos traga alegria, Pai, no coração, alegria de participar deste culto tão especial ao Senhor, alegria de nos reunir como família, alegria, Senhor, de saber que o Senhor se faz presente, alegria de sentir a Tua presença, alegria, Senhor, de saber, ó Deus, que nós somos uma família, alegria de saber, ó Deus, que o Senhor se importa conosco, que haja alegria no nosso coração, que haja bênção na nossa vida. Amplie a nossa visão, permita, Deus, que nós possamos enxergar, não somente no âmbito terrestre, mas que os nossos olhos espirituais, eles sejam totalmente abertos pelo Senhor, para que a gente consiga contemplar as maravilhas da Tua palavra, a grandeza, ó Deus, do Senhor, o amor do Senhor por nossas vidas, ó Deus. Nos abençoa, Senhor, abençoa a nossa família, alegra o nosso coração, traga paz sobre a nossa vida, ó Deus, e nos fortalece na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor.